Fala pessoal, tô aqui, Peixe de AP, na Fazenda Submersa, e eu venho trazer para você uma dica muito importante para esse momento e vários outros momentos que a gente vai se encontrar. A gente está chegando aí no período de férias escolares e muitos de vocês vão acabar viajando. E o que a gente faz com o nosso aquário? Antes, durante e depois da viagem. Vem comigo que eu vou te explicar, mas antes eu quero pedir para você o like, curte, se inscreva no nosso canal e manda a sua dúvida nos comentários que com certeza a gente vai responder para você, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. Tá chegando férias escolares, às vezes a gente vai ficar aí 4, 5, 7 dias, 15 dias, 30 dias longe do nosso aquário. E isso deixa qualquer aquarista desesperado. Pensando nisso, a gente está preparando esse conteúdo para você, para que você seja o aquarista mais prevenido, não importa o tipo de aquário que você tenha ou para onde você está indo. Então vamos lá, gente. Antes de você viajar, você precisa pensar em como você vai preparar o seu aquário para a sua viagem. E a minha primeira recomendação para vocês é: não adicionem plantas e nem peixes no seu aquário uma semana antes de você viajar, pelo menos uma semana, ok? Por quê? Se acontecer alguma coisa, você não vai estar lá para ver. E o tempo da planta ou de repente do peixe se ambientarem, se aclimatarem no seu aquário, pode não ser suficiente e você pode acabar perdendo um dos dois ou os dois. Além disso, eu sempre recomendo para vocês forneçam alimento para os seus peixes de boa qualidade ao longo de 15 dias antes de você viajar, para que o seu animal tenha reservas nutricionais e, com isso, ele consiga ali passar. Eu acho que até uma semana seu peixe pode ficar aí tranquilo sem se alimentar, dependendo da fauna que você possui, certo? Corais, quase que a mesma coisa. Então, alimenta a sua fauna com mais frequência para evitar que você tenha aí algum problema durante a sua viagem. Depois disso, faça testes no seu aquário e cheque quais as condições que o seu aquário está e vai acompanhando isso, essa evolução, ok? Por que é importante a gente fazer testes? Porque a gente consegue, antes de viajar, corrigir um eventual problema, corrigir uma eventual situação que você encontre no seu aquário, deixando tudo pronto para a sua viagem. Caso você tenha investido em um alimentador automático para dar comida para o seu peixinho, nunca instala ele no dia que você vai viajar ou um dia antes. Gente, essas coisas costumam dar problema sempre quando a gente não está olhando. Então, assim, a minha sugestão é que você sempre pegue e faça a instalação dos produtos e dos equipamentos sempre antes de utilizar. E principalmente, se preocupe com isso daqui, ó, a dosagem da alimentação dos seus animais. Deixa ele funcionando 2 semanas antes de você viajar, não vai fazer mal nenhum e você vai estar acompanhando tudo que vai estar acontecendo no seu aquário, certo? Caso ele venha dar um problema, é nessa hora que você sabe que você pode agir, certo? Além disso, mantenha também o seu aquário ou refrigerado ou aquecido antes de viajar. Algumas pessoas têm controladores, né? Tem aí um Coel, que é um sensor de temperatura, então ele liga o termostato caso a temperatura fique abaixo de tantos graus, ele liga o cooler caso a temperatura fique acima de tantos graus. Isso é uma coisa para você pensar, é uma coisa importante, ok? Mas vamos dizer assim que não é um indispensável. Mas você, caso queira se preparar, use esses produtos e faça um teste antes também, certo? Aí, gente, vamos continuar se preparando para a viagem. Todos os tipos de produtos que você usa no seu aquário, continue usando, certo? Mas, por exemplo, quem tem aquário marinho com baling ou com um reator de cálcio, ou ainda quem tem plantado e tem também suprimento de CO2 ou alguma outra coisa no seu aquário, faz uma checagem, vê se os frascos estão todos cheios, veja se o cilindro de CO2 lá no reloginho está cheio. Por quê? Porque caso você fique fora por muito tempo, a ausência desses produtos pode comprometer a estabilidade do seu aquário. E falando de produtos
da rotina do seu aquário, pensa no seguinte: caso você eventualmente vá usar uma dosadora, é a mesma recomendação que eu passo para você do alimentador automático e de qualquer tipo de equipamento que você vai instalar no seu aquário. Deixa a dosadora instalada antes de você viajar no seu aquário e vai acompanhando a evolução das suas plantas ou dos seus corais durante esse período de teste que você está analisando dentro do seu aquário. Por quê? Caso dê algum problema, nunca é quando a gente está disponível para fazer uma intervenção no aquário. Se você estiver longe, você também não vai estragar a viagem de família, você nem está pensando nisso. Você vai estar curtindo, se divertindo, e eu sei que a gente é muito apegado e gosta do aquário, mas não precisa ficar 100% do tempo antenado no nosso aquário. Por isso que existem vários equipamentos que permitem automação. Então, ó, dosadora. Caso você vai utilizar, antes de utilizar no seu aquário na viagem, já vai fazendo o teste umas 2 semanas antes. Um timer com certeza vai te ajudar, seja para ligar a solenoide, seja para ligar alguma coisa temporária dentro do seu aquário, como por exemplo também desnatadores de superfície. Ó, a gente tem um aqui que é elétrico e a gente tem um que tem no próprio Illy Pipe, que ele vai ficar ali sugando aquela nata do aquário. Muita atenção, por quê? Vou falar desses produtos daqui a pouco porque isso é durante a nossa viagem, mas caso você faça a instalação desse daqui principalmente, é legal colocar num timer e programar horários para ligar e desligar, tá bom? Caso entre algum peixe, alguma coisa aqui, você vai salvar o seu bichinho aí durante o tempo que ele fica desligado. Umas 2 horas por dia já é mais que o suficiente para sugar toda aquela nata que a gente encontra no nosso aquário, dependendo, claro, da dimensão e da quantidade de gordura que o nosso aquário vai soltando e outras substâncias na lâmina d'água. Eu, de repente, tenho a sorte de ter alguém que vai olhar para o meu aquário e vai estar fazendo ali, eventualmente, uma TPA e vai estar alimentando os meus peixes. Muito cuidado. Minha sugestão é que você separe, em um papel alumínio mesmo, pequenas porções do alimento. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a pessoa que vai visitar o seu aquário, ela não está acostumada naquela rotina de todos os dias. E os seus peixes já estão acondicionados a serem alimentados. O que vai acontecer? Ele vai chegar na frente do aquário, os peixinhos vão ficar todos ali. Ele vai dar comida. E ele vai falar assim, nossa, isso não é o suficiente. Aí ele vai fazer o quê? Vai pôr mais comida. Aí ele vai fazer o quê? Pôr mais comida. Excesso de comida, gente, pode dar um pico de amônio no seu aquário. Então a minha recomendação para vocês é, coloca tudo separado, tudo fracionado em papel alumínio. Diretor, põe uma tela em preto e branco. Vou contar uma história para vocês rapidinho. A primeira vez que eu viajei e deixei meu aquário aos cuidados do meu pai, eu deixei toda a comida separada em papel alumínio. Só que meu pai também tem aquário. Ele chegou em casa o primeiro dia, olhou, deu a porção do papel alumínio, tudo bem. No segundo dia, como ele viu que aquela porção não era suficiente para os peixes, porque os peixes continuavam nadando na frente do vidro, ele levou comida da casa dele para dar para os meus peixes. Ele deu um monte de comida. Volta para a realidade, diretor. Então assim, oriente as pessoas que vão fazer a alimentação dos seus peixes sobre o quanto de ração é necessário colocar no seu aquário, ok? Outro ponto muito importante. Caso essas pessoas tenham a possibilidade de fazer uma TPA para você, é muito importante você orientar ela sobre como usar os produtos para aquário. Vai colocar um condicionador de bactérias? Vai colocar bactérias decompositoras? Vai colocar algum algicida? Aliás, eu nem recomendo que você coloque algicida na rotina de manutenção do seu aquário, porque às vezes, como são tudo isso, como são poucos ml, algicidas e fertilizantes, particularmente eu não recomendo que você indique para alguém fazer isso para você. Mas estamos preparando aquela pessoa que conhece seu aquário e tudo mais. Caso ela faça uma TPA, ela precisa lembrar de repor os sais, né? Caso você tenha um aquário marinho, ou ainda até mesmo repor o GH do seu aquário, caso seja um aquário de água doce, e os carbonatos, caso seja um aquário de ciclídeos. Lembrando de uma série de coisas. Então assim, gente, é muito importante falar para quem vai cuidar do nosso aquário o quanto de cada um desses potes aqui ela precisa colocar. Se você tem discos e alguém vai olhar para você do seu disco, é importante ensinar para ela como fazer a dosagem do quanto ela tirou
e quanto que ela vai ter que colocar aqui do tamponador de pH. Tudo bem? Lembrando, minha sugestão, deixa 1 balde, 2 baldes e fala para a pessoa. Você vai tirar 1 balde, 2 baldes de água desse aquário para fazer uma troca de água, que muitas vezes é o melhor dos mundos, mas você precisa repor esses produtos conforme indicação no rótulo. Além disso, tem um outro detalhe, que é a preparação para você viajar. Eu recomendo que antes de viajar, se possível, um dia antes, ou até mesmo no dia que você for viajar, você faça uma TPA significativa no seu aquário, só faça uma TPA e adicione condicionadores de bactérias e bactérias decompositoras, ok? Por quê? Porque aquela foi a última manutenção antes de você retornar de viagem muitas vezes, tá bom? Perfeito. Tô viajando ainda? Não. Mais uma recomendação antes da gente pegar, pôr a mochila nas costas e ir embora. Se for possível, eu recomendo você reduzir o ritmo do seu aquário. Como que a gente faz isso? Reduzindo a dosagem de CO2 e reduzindo a potência da iluminação. Plantas e corais toleram um período de luz não tão intensa, sem morrer, sem dar alga, sem derreter e por aí vai. Então eu recomendo que, se você tem um aquário marinho, reduza um pouco a iluminação, isso não vai ser tão prejudicial para os corais, você vai reduzir o ritmo do seu aquário marinho. E se você tem um aquário plantado, reduz um pouco a iluminação, ok? Se está em 80%, cai para 60%, 50%, alguns dias não vão afetar suas plantas. Talvez elas estiolem um pouco, você chega em casa e poda, mas a gente fala isso depois quando você voltar da viagem. E reduza a dosagem do CO2. Por quê? Porque o CO2, ele vai ditar o ritmo do seu aquário. Quanto mais CO2 tiver, mais fotossíntese acontece, mais a planta cresce, mais ela consome nutrientes. E se esgotar os nutrientes do seu aquário, essas plantas vão começar a se deteriorar e pode ter surgimento de algas aí. Tudo bem? E aí, gente, última dica para você que tem um plantado antes de viajar. Faça uma poda significativa no seu aquário para reduzir o consumo, ou os peixes, as plantas que estão lá vão entrar em decomposição, não vai ter TPA, você está ali, elas vão estar crescendo e consumindo aquilo que está disponível na coluna d'água. Tudo bem? Não sei se você tem a possibilidade ou a disponibilidade de uma caixa de reposição, mas caso você tenha, a gente não tem esse equipamento aqui para mostrar, mas é basicamente um aquário de vidro com uma bomba eletrônica que vê quando o nível da água do seu aquário baixa. Fique atento, deixa tudo programado, mas é uma das melhores saídas para quem tem aquário marinho, tá? Recomendo bastante para vocês isso. E caso você tenha um plantado com um SAMP e essa possibilidade, instala também. Outra dica de ouro. Imagina que aqui é o seu aquário. Vou pegar essa caixa aqui. Pega uma fita crepe e cola no seu aquário, aonde a pessoa que vai fazer a TPA para você, ela precisa baixar o nível da água. Por quê? Vai por mim, gente. Essas pessoas não estão acostumadas muitas vezes a fazer TPA em aquário. Então elas podem acabar tirando muito da água do seu aquário ou tirando pouco. Tudo bem? Guarda isso é muito importante. Marca o nível com uma fita crepe na frente do aquário, depois você vai, limpa a frente e tá tudo certo. Então, reduzimos tudo, fizemos tudo. Viagem. Esqueça do seu aquário. Você está longe, nada do que você possa fazer vai resolver a situação do seu aquário. Mas um detalhe, caso você tenha um lily pipe com desnatador, com um extrator de superfície ou um skimmer, lembrem de deixá-los no menor nível possível da água. Por quê? Para que o nível da água não baixe além do desnatador de superfície e não entre ar no sistema do seu filtro. Principalmente se a pessoa que for fazer a TPA na sua casa vai baixar a água e com certeza ela vai baixar o nível da água acima do desnatador de superfície. Nesse caso eu recomendo que, se possível, você troque o lily pipe. Coloca um desse daqui, tudo bem? E caso você tenha um skimmer de superfície, a minha sugestão é que você deixe ele bem abaixo quando ele for funcionar, tá bom? Perfeito! Tudo isso durante a sua viagem. Quando você voltar, a minha sugestão é que você faça uma TPA significativa no seu aquário. Eventualmente você pode ter algas, isso não é um problema. Por quê? Porque tem muita carga orgânica no seu aquário, então faça uma TPA mais significativa, aumente a frequência, faça, ao invés de uma TPA na semana, 2, faça 3, 4 TPAs,
tire um pouco mais do volume de água, caso você tenha essa possibilidade, e aí você volta à rotina normal. Sugiro também que quando você retornar para sua casa, caso você tenha um aquário plantado, faça uma outra poda. Por quê? Porque as plantas que cresceram naquele período que você estava fora, podem não crescer com a folha tão bem desenvolvida, não fica com uma moita tão bonita, e planta, gente, não se regenera. Caso você tenha corais, muito cuidado, e retorna também para a mesma rotina que você tinha antes de viajar, tá? Quanto antes você retomar a sua rotina, melhor. Agora, caso você tenha um aquário plantado, a minha sugestão é que você não retorne à rotina do ritmo do seu aquário de imediato. Faz isso gradativamente. Imagina uma onda, gente. A gente abaixou o ritmo do aquário, estamos viajando, voltamos de viagem, a gente volta gradativamente e depois ela continua aqui estável de novo, voltando com a iluminação e com a dosagem do CO2. Tudo bem? Então, gente, é isso. Tem muita coisa que a gente pode estar fazendo. Com certeza eu não me lembrei de tudo. A gente pode anotar as orientações para as pessoas e tudo mais, mas tudo pode acontecer, tá? Mas a minha sugestão para você é, viajou, relaxa, curta a sua viagem e quando você voltar, você cuida melhor do seu aquário, do jeito que só você, aquarista, consegue cuidar. Caso você não tenha possibilidade de fazer manutenção ou caso você tenha interesse, eu sei que algumas lojas, como por exemplo a própria Fazenda Submersa, pode cuidar do seu aquário durante a sua viagem, entre outros colegas, vizinhos que têm aquário também, algum outro familiar. E, se você tem alguma dúvida, alguma outra sugestão, antes, curte, comente, compartilha, se inscreve no nosso canal e depois, gente, deixa aí embaixo o que você também recomenda que quem está assistindo esse vídeo possa estar fazendo antes de viajar, durante a viagem e depois da viagem. Eu sei que alguns de vocês vão falar assim, eu tenho uma câmera 4K que fica ali pro meu aquário, mas você não precisa disso. Lembra, gente, que a viagem é um momento de desestressar. Então, fica tranquilo, quando você voltar, você vai ter o seu aquário de volta, ou então, caso seja necessário, você faz uma remontagem, aquela oportunidade que a gente estava esperando. Tudo bem, gente? Então agradeço vocês por continuarem com a gente até aqui e até a próxima. Valeu!